Amém. A paz do Senhor para todos, a paz do Senhor para todas. Sejam bem-vindos. Só organizar aqui essa câmera aqui que caiu. Aí, amém. Você tá numa névoa? Ai, ai. Amém. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma live. Vou dar o tempo aí de vocês se organizarem, tá bom? De vocês prepararem aí o caderno de vocês, a Bíblia de vocês. Hoje nós estaremos estudando 2 capítulos do livro de Oséias, Oséias capítulo 3 e Oséias capítulo 4. Vou dar o tempo de vocês se organizarem, de vocês pegarem a Bíblia de vocês convidarem, compartilhar essa live com alguém da sua família, com alguém da sua casa. Você vai chegando, vai ficando aí à vontade, para você compartilhar com os amigos, para você compartilhar com as pessoas da igreja, do seu trabalho. Amém. Para você que está entrando, nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok. Nós não somos uma igreja, somos uma escola bíblica também, não somos uma escola teológica, tá bom? Nós somos uma escola bíblica a qual nós oferecemos para você cursos bíblicos, oferecemos aulas bíblicas, cursos, tudo gratuito, né? Nós somos uma escola bíblica, somos um grupo de obreiros, tá? Que nos reunimos para oferecer gratuitamente para você, para sua célula, para o seu grupo de obreiros, né? Se você quiser fazer um grupo na sua casa, com seus amigos, com a sua família, com as pessoas da sua rua, do seu condomínio, com seus filhos, né? Fazerem um devocional familiar, né? Tirarem um dia da semana onde todos participam, para poder estar estudando a Bíblia juntos. Então, para nós é um prazer ser para você essa ferramenta de ajuda, essa ferramenta de auxílio. A Escola Bíblica Casa de Zadok, ela nasce dessa ajuda, né, desse incentivo de você estudar a palavra, de você tornar isso como um ato disciplinar, no sentido de você fazer cotidianamente, para você não ficar dependente, às vezes, da sua igreja. Se sua igreja tem curso bíblico, curso de doutrina, curso de ensino, né? Cada igreja tem lá o seu nome, né? Que coloca lá o nome, culto de doutrina, seja como for que ela coloca este nome. Normalmente é uma vez na semana, tem igrejas ainda que tem, né? Escola bíblica dominical, domingo pela manhã, mas mesmo assim, baseado que a semana tem 7 dias, né? É tão pouquinho, né? Comparado ao tamanho da semana. É tão pouquinho você tirar 2 vezes na semana para você estudar a Bíblia, ali 1h30, 2 horas, 2h30. Então, nós incentivamos a você fazer isso uma prática diária, para você todos os dias estar ali mergulhado para examinar e aprender a palavra. Aí você pode falar, nossa, meu sonho, mas não sou alfabetizada, leio e não compreendo, leio e não entendo, a linguagem da minha Bíblia é muito difícil, né? Eu não consigo compreender, eu até consigo ler, mas não consigo entender. Então, nós estamos aqui exatamente para te ajudar a entender, te ajudar a compreender. Por isso que os nossos ensinos, eles são simples e objetivos para todo o grupo de pessoas. Então, nós não temos pré-requisito nenhum. Você que quer estudar conosco hoje, nossas aulas são online. Hoje nós estamos aí com esse projeto aqui no TikTok, né, de nós estarmos lendo um capítulo da Bíblia todos os dias, né, quando nós podemos entrar, né, só quando nós temos um compromisso, né, que já aí não dá para agendar o horário, mas todos os dias, praticamente às 22 horas, nós estamos aqui lendo um capítulo por dia, trazendo esse incentivo para você estudar. Estamos agora lendo o livro de Oséias, mas eu quero te convidar para você conhecer o nosso canal lá no YouTube, na Escola Bíblica Casa de Zadok. Você pode se inscrever no nosso canal. Assim que a live termina, nós baixamos ela e colocamos ela lá integral, lá no YouTube, para você ver, para você rever novamente, para você assistir, né? E aí, se você quiser tirar alguma dúvida, né? Às vezes você ouve de novo, surge outras dúvidas, tem outras dúvidas, você pode estar nos procurando, você pode estar mandando mensagem lá nos comentários. Nós sempre estamos atentos aos comentários. Então, você que tem algum tipo de dificuldade, né? Por exemplo, você não sabe ler, você não teve a oportunidade de ser alfabetizado, nós temos também recursos que podem te atender, né? Então, nós incentivamos o uso, né, da tecnologia, os aplicativos. É por isso que as nossas explicações são explicações pausadas para que todo mundo possa entender. Então, todos podem participar da Escola Bíblica Casa de Zadok, para você poder ter esta oportunidade
de você aprender a palavra do Senhor. Então, quando nós estamos reunidos aqui, nós damos recomendações de Bíblias, recomendações de aplicativos, nós damos vários tipos de recomendações. Hoje, eu quero te dar uma sugestão para você que tem dificuldade de leitura, para você que tem a visão, às vezes, olha, eu não tenho um computador em casa, quero ler as apostilas, né, que nós produzimos conteúdos, né, e também todos gratuitos, e aí você pode ter alguma dificuldade ou na leitura, você quer, né, ler a Bíblia, mas não sabe ler. Então, hoje, existem aplicativos que você pode usar para te ajudar nessa situação. Então, qual é o que nós recomendamos? Existe um aplicativo chamado Leitor de PDF. Você pode pedir para alguém, ou você mesmo colocar no microfonezinho lá no Google. Ele se chama Leitor de PDF. Esse aplicativo, você pode baixar ele, tá? Ele é gratuito, você baixa ele aí no seu celular, né, no seu tablet. E aí, todo o material que você abrir, ele lê para você. Hoje já existem alguns aplicativos da Bíblia que leem um versículo para você. Dependendo da Bíblia que você baixar, ela funciona sem internet. Ou seja, se você for num culto, ou você estiver aí no momento no seu intervalo, e você quiser ler um versículo da Bíblia, e você não tem internet, você não tem dados móveis, ela abre offline também. Aí ele vai lendo pausadamente para você, de uma maneira que você consiga compreender. Então, hoje você já pode buscar esses tipos de aplicativos no celular gratuitamente, né? Leitor de PDF. Você baixa ele lá no seu celular e aí toda vez que você for abrir qualquer texto, seja a Bíblia ou não, ele lê todinho ele para você. E já existem aplicativos da Bíblia, né? Que eles já possuem esse leitor, né? Para que você consegue ativar esse leitor para que você possa fazer essa leitura. Por que isso é importante? Você pode usar da tecnologia ao seu favor, né, no entendimento, na compreensão. Existem hoje aplicativos bíblicos, né, de estudos bíblicos, de devocionais variados que você pode fazer, mas nós recomendamos que você tenha o seu. Não fique dependente dos devocionais que você baixa na internet, por mais que eles sejam bons para você que está começando, mas faça o seu, né? Faça o seu período bíblico ali, faça aquele momento ser um momento íntimo com o Senhor. É claro que eu entendo que para algumas pessoas que estão tendo contato com a Bíblia pela primeira vez, a leitura bíblica, né, a linguagem da Bíblia é uma linguagem muito difícil. Existem algumas palavras que não é corriqueiro nosso, nós não temos muito esse entendimento. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, quando você estiver ali que você está tendo alguma dificuldade, troque a tradução dela, né? Troque a tradução. Nós temos várias traduções bíblicas, várias versões bíblicas que podem te ajudar. Por exemplo, você é novo convertido, você está começando a ler a palavra, você está começando a ter a leitura bíblica, pega uma Bíblia mais atual, né? Uma versão mais atual, como a nova Almeida atualizada. Tem agora uma nova NA, né, que é a nova Almeida, que é a nova versão da Almeida atualizada, NVA, conheci ela hoje, mas a Bíblia, NVA, né, nova versão da Almeida atualizada, é a NA atualizada, ela foi feita agora nesse ano mesmo, 2026, é a Bíblia mais, vamos dizer assim, a mais nova, a mais moderna do mercado, ela é a NA editada e atualizada, né? Nós vamos ter contato com ela, né? Que toda a Bíblia que sai, irmão, a gente já vai atrás dela. Nós temos praticamente todas as versões bíblicas em português. A escola bíblica a gente procura ter na nossa biblioteca, até mesmo para a gente poder chegar aqui e te indicar, porque nós lemos. Nós não indicamos nada que não lemos. Então, assim, a nova versão da Almeida atualizada, que é essa Bíblia que eu estou usando aqui hoje, né? Nova Almeida atualizada, nova tradução da linguagem de hoje. Mas eu gosto de uma linguagem, né, não tão moderna demais. Almeida revisada, corrigida, ARC. Essa é aquele coringa, sabe? Aquela Bíblia que você pode usar para o seu estudo, para o seu devocional, para o seu dia a dia. Ela é perfeita. Essa Bíblia, a versão da Bíblia, ela faz importância no seu devocional, por quê? Porque você só compreende o que lê. Quando a leitura fica facilitada para você, fica bem melhor. Então, você que não tem, assim, a prática ainda da leitura bíblica e tem essa certa dificuldade, você pode procurar Bíblias com essa linguagem. Tem gente que não gosta, porque parece que ela é muito informal.
Mas, na verdade, ela é indicada exatamente para você que está começando, né, para você que está começando a estudar, a entender a Bíblia. Se você quiser nos mandar algum tipo de dúvida, olha, eu vou procurar uma Bíblia, eu tenho esse entendimento, qual a melhor Bíblia, quero uma Bíblia de estudo. A maioria dessas Bíblias, já existem Bíblias de estudo. Tem a Bíblia de estudo da Nova Tradução da Linguagem de hoje, tem a Bíblia de estudo NA, que é maravilhosa, que é assim, dessas atuais, em relação a ser Bíblia de estudo, é a melhor Bíblia que tem, a Bíblia NA. Você gosta de uma Bíblia mais, vamos dizer assim, mais retrô, né? Gosta de uma linguagem mais, né, mais formal. Você pode pegar a da King James, a linguagem da King James, ela é a mais tradicional, junto com a da Genebra. Tanto a linguagem como a Bíblia de estudo bíblico deles é maravilhosa. Tem a Scofield, tem a Bíblia Pentecostal, tem a Bíblia Plenitude. Irmão, tem tanta Bíblia, né, que às vezes a pessoa vai comprar, fica até, assim, aquele monte de Bíblia. Qual escolher? Comece pela linguagem. Vá procurar uma linguagem que você entenda. Então, quando você for pegar lá uma Bíblia, você lê um texto lá, né, do Antigo Testamento, um texto do Novo, para você poder ver se você consegue compreender aquela linguagem. Não compre Bíblia pela capa. Ai, que capa linda. Olha, ela brilha. Olha, ela tem um leão nela. Não faça isso. Não compre Bíblia pela capa. Compre Bíblia pela linguagem. Tá? Você não vai usar a capa, você não vai estudar a capa, você vai estudar a linguagem, né? Porque hoje as pessoas amam a Bíblia porque combina com a roupa. Eu vou usar essa Bíblia porque ela brilha, eu vou usar essa Bíblia porque essa Bíblia, entendeu? Ela é pequena, cabe dentro da minha bolsa. Você precisa ter uma Bíblia que você entenda a leitura dela, tá bom? Já demos aí as considerações. Quero te convidar mais uma vez a conhecer o nosso canal no YouTube e ver as nossas lives, né? Nós já fizemos Provérbios, Jó, Eclesiastes. Acabamos agora, né, na semana passada, acabamos o livro de Romanos, né? Fizemos todo o livro, capítulo por capítulo. Então, eu te convido a você ir lá estudar capítulo por capítulo, né? Você mergulhar nesse estudo bíblico e você fazer isso, um incentivo para a sua vida. Estude a Bíblia, estude a palavra do Senhor. Estude e quando fizer isso, convide o Espírito Santo para fazer parte disso, porque um estudo sem aplicação é só conhecimento. E o que é aplicação? É você pegar aquilo que você aprendeu e colocar no seu dia a dia. Não adianta você fazer um estudo bíblico bom se você não coloca ele no seu dia a dia, se você não modifica, se você não reflete, se você não muda, se você não faz daquilo ali o seu dia a dia. Não adianta. Estudo bíblico bom não é aquele que você passa horas, não. É aquele que você aprende e aplica. Amém? Quero te convidar a orar. Já dei as considerações, já. A Bárbara vai nos acompanhar, né? Hoje nós estaremos lendo 2 capítulos do livro de Oséias. Por quê? Porque o livro de Oséias, o capítulo 3, ele é bem curtinho. Ele é bem curtinho. Capítulo 3 tem 8 versículos. Não, são 5. São 5 versículos. Ele é bem curtinho. Então, nós iremos ler capítulo 3. Iremos estudar o capítulo 3 junto com o capítulo 4. Então, pega aí a sua Bíblia. Tá bom? Pega a sua Bíblia. Pega seu caderno, a sua caneta. Faça suas anotações. Tenha esse hábito de anotar perguntas, pontos principais, né? Você que está estudando a Bíblia, o que eu anoto? Anota o significado de nomes, anota informações que te chamou a atenção, palavras, né, que te prender, que te deu atenção, anota. Para quê? Para que você depois releia novamente e faça como uma alimentação, sabe? Que você vai mastigando aos poucos e vai ali se nutrindo daquilo ali. É isso que você tem que fazer. Então, quando você estiver estudando a palavra, quando você estiver fazendo as suas anotações, não faça o estudo bíblico, irmão, como um cinema, tá? Que a gente senta e fica assistindo. Não, estuda mesmo, faz anotação, faz perguntas, né? Eu não tenho o hábito de fazer marcação da Bíblia. Tem gente que gosta de marcar e pegar um marca-texto, né? Eu não recomendo você fazer isso, mas se você gosta, né, tem uma Bíblia separada para isso, tá bom? E aí, o que eu recomendo? Tenha sempre a mesma Bíblia para você estudar, tá? Tem gente que já tem a facilidade de cada dia estar estudando numa Bíblia diferente. Mas você que está começando a estudar a Bíblia agora, pegue aquela Bíblia e vá com ela até o final, tá bom? Feche seus olhos. Vamos orar. Todo estudo bíblico nós pedimos para que o Espírito Santo nos ajude, porque se ele não nos ajudar, nós não compreendemos, nós não entendemos, nós não conseguimos colocar os nossos conhecimentos acima do dele. Jamais conseguiremos. Então, nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus,
Pai, eu louvo o teu nome, Senhor, eu te glorifico. Deus, eu te exalto pela oportunidade de nós estarmos aqui. Pai, obrigada, porque sei que estamos se achegando a várias pessoas. Pai, mas isso seria inútil, impossível, se nós não tivéssemos, meu Deus e meu Pai, o teu auxílio. Pai, porque não há nada em nós, nada, Pai, que possa fazer, Senhor, meu Deus e meu Pai, que a tua palavra entre no coração. Eu posso até falar, Pai, e ela entrar pelos ouvidos, mas só o Senhor pode fazer com que ela crie semente no coração. E é isso que eu te peço, Espírito Santo, pelo poder da palavra, Senhor. Que o Senhor fale aos corações. Que o Senhor fale, meu Deus e meu Pai, as nossas mentes, os nossos pensamentos. E que essa semente caia numa terra boa, que haja frutos, meu Pai. Nos ajuda, clareia, ilumina, Senhor, meu Deus e meu Pai. Neste momento, Pai, esta tua palavra, para que ela possa frutificar nas nossas vidas. Eu te peço pela vida de cada um, Senhor, que irá estudar conosco. Que o Senhor faça, meu Deus e meu Pai, com que nós entendemos e compreendemos e que possamos aplicá-la no nosso dia a dia. Pai, mostra as nossas falhas, Deus mostra os nossos defeitos e nos ajuda, Pai. Nos ajuda a nos consertar, que possamos ser melhores, meu Deus e meu Pai, na Tua presença. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pegue aí a sua Bíblia. Abra ela no livro de Oséias, capítulo 3. Como eu falei, o livro de Oséias, ele é curtinho, então vou ler ele todinho, né? Ele só tem 5 capítulos. Para você que está chegando agora, quem é o Oséias, né? Oséias, ele é um profeta, né, ali do Antigo Testamento, né? Quem tem gente gosta de chamar de Velho Testamento, como quiser, né? Ali do Antigo Testamento, que ele é do Reino do Norte, o Reino de Israel. Ali depois de Salomão, né? Israel é dividido em 2 reinos, Reino do Norte e o Reino do Sul. Ele é o profeta do Reino do Norte. E ali ele está ali no período de mais ou menos 790 anos antes de Cristo, né? Mais ou menos ali. Ele é o último profeta que vai profetizar antes da queda de Israel. Israel ali, ela tem uma queda eles são totalmente, né, tirados do mapa, vamos dizer assim, pelo povo assírio. O povo que sobrou, né, o pouco que sobrou do que os assírios não mataram e não levaram, eles ficam e eles são cativos também para a Babilônia na mesma época do Reino do Sul, mas eles são levados do exílio primeiro, né, primeiro do que o exílio que teve no Reino do Sul, que foi para a Babilônia. Então, quando os assírios eles entram, né, dentro das terras de Israel, eles entram de 2 modos. Primeiro, eles entram cercando a cidade, cobrando impostos altos e tudo, e depois eles entram fazendo uma guerra e praticamente uma carnificina. Os que sobraram vão ficar subjugados também à Babilônia, né? Então, assim, o povo do Reino do Norte, eles fizeram muito mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque eles eram muito idólatras. Como é que foi feita essa divisão? Eles eram 12 tribos, né? Israel veio de 12 tribos. E aí, depois que Salomão morre por uma questão política e religiosa, eles se dividem. Então, fica 10 tribos para um lado, que era Judá e Benjamim, fica para um lado. Eles viram o Reino do Sul, tem a capital como Jerusalém, ali onde ficava o templo. E tem o Reino do Norte, que a capital fica sendo Samaria, que é onde Oséias está profetizando. A capital política do Reino do Norte e a capital religiosa também do Reino do Norte. Eles fazem um templo, já que o templo, né, que Davi desejou fazer, que foi Salomão que realizou, ele fica lá no Reino do Sul. Como eles não podem ir, porque agora ficaram independentes, vão ficar ali no Reino do Norte, eles vão fazer um templo para eles, vão ter sacerdotes para eles e tudo. Então eles vão fazer a regra deles. Eles vão passar um período de tempo muito grande. Entra um rei, sai outro, entra um rei, sai outro. E assim, os que vão saindo e vão entrando, parece assim, que quando fala assim, olha, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí entra o outro, pior ainda. Então assim, os reis dos reinos do norte, eles eram reinos idólatras. E tinha uma linha muito parecida. Por quê? Porque o pecado a qual o reino do norte caía era exatamente a idolatria, a prostituição espiritual. Ou seja, o povo não deixou de adorar o Senhor. O povo não deixou de buscar ao Senhor. Só que eles começaram a fazer isso com Deus e com os outros deuses também. Então, o Reino do Norte, ele foi um povo muito idólatra. E o Senhor usou muitos profetas para falar com eles. Levantou homens que profetizavam tanto no Reino do Sul como no Reino do Norte, para profetizar, para ver se eles acordavam para a vida, irmão, para ver se eles se arrependiam. E Oséias, ele é o último profeta, né? Ele vai profetizar quase no período de 20, 25 anos ali. E como é que é essa profecia? Muito diferenciada, porque Deus vai usar o casamento do Oséias como profecia. Então o Senhor vai mandar que Oséias case com uma prostituta. Então, Oséias capítulo 1 e capítulo 2,
conta exatamente isso. Ele, amando de Deus, ele vai pegar uma mulher prostituta e ele vai ter 3 filhos com ela. Cada um dos filhos, cada um dos nomes dos filhos, era um juízo de Deus sobre aquele povo. Então, assim, a história de Oséias é uma história que a vida dele era a mensagem. Deus usou a vida dele para mostrar a infidelidade de Deus, ou do povo com Deus, e o amor de Deus para com o povo. Porque a esposa de Oséias, mesmo Oséias tirando ela da prostituição, Oséias dando nome, ela tendo 3 filhos com ele, mesmo assim ela peca. E é sobre isso que nós vamos falar aqui no capítulo 3. Acompanha na sua Bíblia, eu vou ler todo o capítulo, que ele é pequenininho. Diz assim: o Senhor me disse, vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Assim comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse a ela, você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir nem se entregar a outro homem. E eu farei o mesmo em relação a você. Versículo 4. Porque os filhos de Israel ficaram por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus, e Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Quando nós olhamos aqui para esse capítulo 3, nós vemos mais uma vez o Senhor mandando ele amar uma mulher. Aqui parece que Deus está mandando ele fazer isso com outra mulher. Existe uma linha, né, de entendimento, uma linha teológica, que acredita que aqui não é mais Gomer, é uma outra mulher. Mas não existe base para isso. Por quê? Porque lá no original, em que o livro de Oséias foi escrito, né, que foi ali no hebraico, ele diz assim, vá outra vez e ame a mulher, que é adulta. Aqui parece que está falando uma é qualquer uma, né? Mas na tradução original é ame a mulher, que é adulta. Então ele está falando da esposa de Oséias, Gomer. Então vamos lá, Gomer casa, né? Oséias vai lá, tira ela da prostituição. Oséias vai dar nome para ela. Agora ela é uma mulher da sociedade, tem 3 filhos. O que acontece? Ela sai de casa, abandona Oséias, os filhos, volta para a prostituição, ou seja, ela vira uma mulher adúltera. E aí o Senhor vai falar para ele, por quê? Porque a lei dava o direito a qual Oséias? Olha, ela saiu de casa, ela abandonou, ela é uma mulher adúltera, ele tinha um direito, tinha ali o direito, olha, ela voltou. E aí ele tinha o direito de repudiá-la, mandar apedrejar, mandar fazer de tudo com ela, entendeu? Só que aí vem o Senhor e fala, olha, você não vai fazer isso. Por mais que a lei te amparasse, você não vai fazer isso. Você vai buscá-la novamente. Você vai comprá-la. Porque você imagina, ela se prostituiu ao ponto, irmão, de precisar ser comprada. Então, assim, aqui tem 3 leis que Oséias teve que passar por cima. No sentido de quê? Por causa do amor. Primeiro, ele poderia repudiá-la. Segundo, ele poderia mandar apedrejá-la. E terceiro, ele não precisava comprar. Era dele, era a esposa dele. Ele não precisava comprá-la novamente. Mas ela chegou a um ponto de prostituição, de adultério e de miséria tão grande que ela precisou ser comprada. E esse valor por qual ela está sendo comprada, que são 15 peças de prata e 150 quilos de cevada, se você for colocar tudo isso junto, dá 30 peças de prata, é o mesmo valor que valia um escravo. Né? Então, assim, ela foi comprada pelo preço de nada, porque um escravo valia 30 peças. Ela foi comprada por 15 peças e mais 150 quilos de cevada. Né? A cevada ela era o grão ali que nascia primeiro. Era uma primícia, mas era uma primícia que não tinha muito valor, porque o valor era o trigo. Então, assim, ela foi comprada, irmão, por algo que era insignificante. Né? Era menos do que um escravo. Ela chegou ao fim do poço. Então, esta mulher é que está representando Israel na visão de Deus. Deus fala assim, olha, vai e ame uma outra mulher que está na prostituição, que está no adultério, do mesmo jeito que o povo me abandonou. 2 coisas é interessante que você que estiver anotando, anote. A visão de Deus acerca do que é prostituição. Quando a gente fala assim, nossa, a pessoa está na prostituição, qual é a primeira coisa que você pensa? Uma mulher na beira da estrada rodando bolsa. Esse é o sinal de prostituição que nós temos. É a visão de prostituição. Eu estou vendo o espírito de prostituição, né? Aí você pensa o quê? A mulher está fazendo... Na verdade, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando Deus acusa de prostituição, Deus está acusando uma prostituição misturada com a idolatria. Por quê? Era você estar entregando aquilo que era de Deus, que é do Senhor, e você dando para outro.
Outros deuses. E era com bolos de passas que Deus falou assim: olha, vocês estão me trocando para comerem bolos de passas. Era oferecido nos templos dos deuses. Então, quando o Senhor fala de adultério, ele não está falando só do adultério conjugal. Ele está falando de um adultério espiritual, porque o povo era de Deus, mas estava se entregando a outros deuses. Então, quando se faz isso, quando você é do Senhor, ou você pega algo que é do Senhor, e você usa isso para algo que não é de Deus, você está prostituindo. Para Deus, isso é prostituição. Você está desviando daquilo que é o certo. Então, quando você pega seu dom, você pega seu talento que Deus te deu, e você usa para algo que não é para a glória de Deus, você está prostituindo. Ah, pastor, mas eu não estou prostituindo porque eu não estou me deitando com a prostituta. Mas o que é a prostituição? É você entregar algo em troca de alguma coisa. As prostitutas entregam o quê? Elas entregam sexo em troca de dinheiro. Elas vendem prazer, que nós falamos, em troca de dinheiro, de fama, de benefício, do que for. Isso é o ramo da prostituição. Do mesmo jeito, espiritualmente, é você pegar algo que é do Senhor e você dá em troca de um benefício, de um prazer e de algo financeiro em troca. Então, Deus chama isso de prostituição. Então, quando a Bíblia fala que o povo se tornou que a prostituição chegou no ponto, não era só a prostituição de se vender o corpo, não. A prostituição que Deus fala também é a prostituição espiritual. É você pegar, era profanar o templo, era você pegar as coisas que era para você ser dada para o Senhor, você dar para os outros deuses. Deus chamava isso de prostituição. Então, quando você pega algo que Deus deu para você pega aí, você que tem dom, você que tem talento, você que tem ministério, você pega isso para você ganhar dinheiro, para você roubar as pessoas, para você influenciar as pessoas, para você colocar as pessoas debaixo do seu jugo, debaixo da sua autoridade. Eu vou usar a minha influência como pastor para botar as pessoas debaixo da minha autoridade. Não, você não deixa as pessoas fazerem nada, porque você é a autoridade. E aí você usa do medo, você usa da influência, você usa do cajado, né, para colocar um freio nas pessoas, uma idolatria nas pessoas, para você não pode ser questionado, você não pode ser perguntado nada. Né? Ninguém pode perguntar algo para você sobre a sua liderança, porque você já joga uma praga na pessoa. Ninguém pode sair da sua igreja porque você não abençoa, né? Ah, você está debaixo da minha bênção, está debaixo da minha cobertura. Se você sair, sabe, gafanhotos virão, te pegaram. Isso tudo Deus chama de prostituição. Você está pegando algo que é do Senhor e você está usando para sua fama, para sua reputação, para o seu bem próprio. Talvez ninguém nunca te explicou sobre isso, mas isso é prostituição. Quando a Bíblia fala do espírito de Jezabel, lá no livro de Apocalipse, ele está falando de uma profetisa. E aí a gente pensa que talvez essa profetisa ela era assim porque ela se pintava, porque Jezabel se pintava para seduzir. Na verdade, o pecado de Jezabel não era as vestes dela, era o coração de Jezabel, era o que Jezabel fazia. Jezabel corrompia os profetas. Jezabel ensinava as pessoas a prostituição contra Deus. Elas ensinavam os povos a cultuar Baal. Era por isso que a Bíblia fala que o espírito dela deve ser combatido dentro da igreja. Não é você falar para a irmã que ela não pode passar um lápis no olho, entendeu? É você pegar aqueles ensinos que ensinam as pessoas, no lugar de elas estarem adorando a Deus, elas estão adorando a um homem. Elas estão adorando coisas. Então, quando você pega um ensino que você deixa de fazer com que as pessoas desejem o céu, para elas desejarem riquezas, desejar dinheiro, desejar o mundo, desejar só usufruir as coisas que eles não pensarem numa vida eterna, Deus chama isso de prostituição. Você está usando o que Ele te deu. Então, isso era prostituição. Então, Deus está usando o casamento dele para falar assim, olha, meu povo está prostituindo, meu povo não tem mais misericórdia, meu povo é idólatra. E aí o pecado do povo não era só ser isso, é porque eles não queriam se arrepender, eles sabiam o que estavam fazendo. O triste é isso, irmão, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles não estavam sendo obrigados a fazer, eles estavam fazendo porque era desejo deles serem assim, porque Deus levantou homens, Deus levantou mulheres para falar, para profetizar, para apontar o erro, porque essa também é uma função do profeta. Talvez tenha um profeta aí da sua igreja que ele nunca aponta erro, ele nunca aponta pecado, porque não pode, entendeu? Não pode apontar pecado, então é uma função profética também, apontar o erro, apontar o pecado, denunciar pecado. Nós tivemos agora nos Gideões a pastora Helena Raquel denunciando pecados em cima do altar, e teve gente que falou, o púlpito não é lugar para isso. E onde é que é, irmão? Ele sempre foi para isso. A palavra de Deus, ela denuncia pecado. Então, que Bíblia é essa que nós estamos lendo?
Porque o profeta denuncia pecado. O culto não é para isso, a pregação não é para isso. Então que hora, irmão, que hora é que Deus vai poder denunciar pecado? Não é no culto, não é na reunião, não é na pregação. É que horas então que Deus vai falar? Então, o ato profético, a função do profeta é denunciar pecado, sim. Por quê? Porque Deus, ele revela o oculto, profundo e o escondido. É só ele que faz isso. Então, uma das funções que Oséias teve era de denunciar a prostituição do povo. E aí Deus faz isso de uma forma brilhante. Faz ele ser o que o povo estava sendo. Pegar uma mulher adúltera, que ele poderia apedrejar, que ele poderia mandar embora, porque Deus poderia fazer isso com a nação de Israel. Você sabe por quê, irmão? Porque no mesmo momento que nós temos a nação, o reino do norte, nós temos reis bons no reino do sul. Então, se Deus fosse assim, Deus ficava só com o reino do sul, até porque é de lá que ia vir a descendência de Jesus. Mas aí, Deus vem e fala uma profecia, fala assim, porque chegará o tempo que ele fala assim, olha, eu vou te tirar da prostituição, vou te comprar, e você não vai mais se prostituir, você vai me esperar. E aí Deus está falando aqui o tempo em que o Messias viria, porque tudo aqui é profético. Enquanto o Messias não vem, você não vai se prostituir. Enquanto o Messias não vem, você vai se guardar. E eu vou me guardar para você. Era combinado dos dois. E aí Deus fala, porque chegará um tempo em que Israel não vai ter sacerdote, não vai ter estola sacerdotal, não vai ter sacrifício, não vai ter ídolo, não vai ter nada. Esse tempo do silêncio é o tempo que Deus está falando que iria acontecer com a nação. Pastora, a nação foi eximada, não sobrou ninguém? Sobrou, irmão. Sobrou os pingadinhos de pessoas, mas sobrou. Mas Deus cumpriu o que ele falou. Não teve mais sacrifício. Quando acontece essa situação aqui, vai se levar anos, quase 200 anos depois, é que vai voltar a ter sacrifício em Israel. O povo vai voltar do exílio, irmãos. Olha, põe tempo nisso aqui, entendeu? Então, assim, esse período de tempo, Deus avisou, não se prostituam de novo. Enquanto eu não vier a vocês, não se prostituam, se guardem. Qual é o que nós podemos trazer como aplicação para nós? Enquanto o Senhor não volta, irmãos, não vamos nos prostituir. E o que é se prostituir? Não vamos entregar aquilo que o Senhor nos deu, que é a nossa salvação, que é a coroa que Ele nos colocou, uma coroa de honra. Não vamos entregar ela, irmãos, para outros deuses. Né? Dar o lugar de adoração, que é para estar na minha vida, um lugar de adoração que é de Deus, e eu colocar qualquer outra coisa, qualquer outra coisa. Não precisa ser, eu vou mudar de religião, não, eu estou na igreja. Você pode estar em prostituição com Deus dentro da igreja, porque você pode estar dentro da igreja, e o seu coração de adorador ser de outro. Você está adorando a Deus por outros motivos. Você está adorando a Deus e ao seu emprego, você está adorando a Deus ao seu casamento, você está adorando a Deus, está adorando a sua esposa e seu esposo. E o que é adoração, pastor? O que é o adorar? Adorar é um ato de culto, de uma convenção no sentido de você não viver sem aquilo. De você olhar e falar, eu não consigo viver sem isso. Eu preciso ter a minha vida para isso. Então, esse sentimento só tem um, que é alvo dele, que é o nosso Deus. Tudo que toma esse espaço, tudo que toma esse lugar, o Senhor chama de idolatria. Então, idolatria não é só você dobrar os seus joelhos diante de uma imagem. Você pode estar dobrando o seu coração, dobrando a sua renúncia com Deus, dobrando os seus princípios bíblicos por causa de um namoro, por causa de um relacionamento, por causa de uma conta bancária, por causa de uma amizade. Então, Deus não tolera idolatria. Às vezes nós colocamos para fora, eu sei que tem muitos obreiros que estão nos acompanhando, nós fomos treinados a colocar para fora pessoas que não querem perdão, fulano é assim, bota ele para fora, mas a gente não vê as nossas idolatrias. Porque o Senhor falou lá no livro de Apocalipse, ficarão de fora os idólatras. Os idólatras não têm lugar no reino do Senhor. Se você quer fazer parte do reino do Senhor, peça para que Ele tire as idolatrias de dentro do seu coração. Peça que tudo que tira seu ar, se o Senhor tirar isso de mim, eu morro. Não, só a presença dele que tem que ter esse sentimento. Você sente a falta, você sente o luto, você sente tudo. Mas o espaço que é de Deus, é só de Deus. Nada pode preencher esse espaço que é do Senhor. Uma boa noite, a paz do Senhor a todos. Estou acompanhando aí junto com vocês desde o início. Nós já oramos, nós já fizemos a introdução toda e hoje nós vamos acompanhar esse capítulo 3. Eu vou ler junto com vocês na nova linguagem da tradução de hoje, tá bom? Então, quem tiver aí me acompanhe. Se tiver um pouquinho diferente da sua Bíblia, é porque eu estou na linguagem de tradução de hoje. Capítulo 3, do versículo 1 ao 5 diz assim:
O Senhor Deus falou de novo comigo e disse: vá e ame uma adúltera, uma mulher que tem um amante. Ame-a assim como eu amo o povo de Israel. Embora eles adorem outros deuses e lhes ofereçam bolos de passas, fui e comprei a mulher por 15 barras de prata e 150 quilos de cevada. Versículo 3. Eu disse: por muito tempo você vai esperar por mim, durante esse tempo não se torne prostituta, nem se entregue a um amante, e eu também esperarei por você. Versículo 4. Será assim que os israelitas passarão muito tempo sem rei ou qualquer outro chefe, sem sacrifícios ou colunas do deus Baal, sem ídolos ou deuses do lar. Versículo 5. Mas virá o tempo em que o povo de Israel voltará a adorar o Senhor, o Deus deles, e eles serão governados por um descendente do rei Davi. Naquele tempo, eles adorarão o Senhor com temor e receberão dele muitas bênçãos. Então, como a pastora Nayara já explicou esse contexto todo, né, é uma coisa maravilhosa que eu vejo, irmãos, quando os profetas do Antigo Testamento traziam essas cartas, principalmente os profetas pequenos, Deus falava com eles uma única vez, no máximo 2 ou 3, e eles seguiam aquela única vez até Deus falar novamente. Se Deus não falasse, eles não se esqueciam do que Deus falou. A gente tira aí pelo Noé, por exemplo. Deus fala uma vez, ele passa ali 100 anos se preparando para o dilúvio com apenas uma palavra do que o Senhor falou. Então, Oséias, ele passa pelo período que nem nós falamos de se casar. O Senhor manda que ele se case, ele tem o casamento, ele tem os filhos. Esse período aqui, entre o primeiro e o segundo capítulo, irmãos, a gente estima que seja aproximadamente 7 anos. Por quê? Porque seria o tempo médio que um judeu levava para casar, e a cada 2 anos viria um filho. Então seria uma média, né, aí de 7 anos até chegar esse capítulo 3. Então, para mim e para você, a gente lê o primeiro capítulo e o segundo e acha que é bem rapidinho. Não. Quantas promessas na minha e na sua vida levam 10 anos, levam 15, 20 anos para se cumprir. E com os profetas também eram da mesma maneira, né? Oséias, do capítulo 1 para o 2, leva-se aproximadamente aí 7 anos. E como a pastora Nayara nos falou, ele cita, né, que ele recebe a ordenança de Deus dele continuar amando, né, essa mulher que hoje se torna adúltera, essa mulher que era a mulher dele, que vai embora, né, ela se torna escrava. No contexto da época, irmãos, quando você tinha uma dívida, você tinha uma escrava, você tinha que ir lá pagar por ela ou por ele para que você conseguisse resgatar aquela pessoa da escravidão. Então, ele paga ali aproximadamente 15 moedas de prata, 150 quilos de cevada. A cevada, nessa época, irmãos, ele era a primícia da plantação, da colheita. Então, ela vem antes do trigo, tá? Ela ali é as primícias da colheita e ela não vale quase nada, tá? O trigo vale mais, a cevada não vale quase nada por ser a primícia das plantações. Então, né, nós, através do estudo da Bíblia, nós entendemos que quando Oséias vai resgatar ela está valendo praticamente nada, né? Ela está valendo o preço de um escravo, de uma escrava, porque ele não pode simplesmente pegar a mulher dele de lá e levar sem pagar nada, ele tem que comprar ela de novo. Muito parecido com a comparação que Cristo faz de nós, né? Cristo pagou o preço para que nós, antes, escravos do pecado, sem direito à salvação, escravos do pecado, não nos conseguíamos nos salvar por si só. O sacrifício do cordeiro não era suficiente para nos dar direito à salvação, porque nós continuávamos pecando mesmo depois de fazer o sacrifício. Então, Cristo vem e faz o sacrifício por todos, um único sacrifício que não precisa ser renovado. E aí ele vai falar, né? Por muito tempo, versículo 2, você vai esperar e durante esse tempo você não se torne prostituta. Eu acho interessante que uma forma que Deus faz de nos prender, nos privar, né, de nós mesmos, dos nossos erros, né, uma forma que Deus encontrou é a tribulação, é os problemas. Eu até estava conversando com a Nayara esses dias, falei, Nayara,
o crente, entendeu? Sem problema, ele se desvia. Ele tem que ter uma tribulação, ele tem que ter um problema, ele tem que ter uma dificuldade. Não pode ter paz até o resto da vida. Por quê? Se nós entramos nesse estado de paz, irmãos, de, sabe, plenitude aqui na terra, a gente se esquece que a comida vem de Deus, a saúde vem de Deus, o tempo vem de Deus, que tudo vem dele, é por ele e para ele todas as coisas. A gente começa a achar que a gente está merecendo, que a gente está, sabe, fazendo por onde. E uma maneira que Cristo, que Deus, né, usa para que esse povo não se desvie, é permitindo que eles se tornem escravos da Babilônia, que eles se tornem ali presos mesmo da escravidão, que eles vejam que Baal não traz o trigo, não traz o azeite, não traz o dinheiro no qual eles tanto se vangloriavam, que foi tudo aquilo que Deus dava para eles. E aí ele fala, né, versículo 4 e 5, que se passará muito tempo sem sacrifícios, sem sacerdote, né, até que venha Cristo. Todo o Antigo Testamento, cada livro, cada palavra, eles trazem a mensagem da promessa de Cristo. E Oséias não é diferente. Ele traz referências para que eu e você entenda que a casa de Davi traria, né, um rei, e esse rei, né, esse sacerdote, esse seria o rei final, né, o sacerdote final. Após ele, não precisaríamos mais nada. E na vinda dele, nós iríamos aprender a adorar o Senhor, aprender a temer e receber as bênçãos do Senhor. Então, com a vinda de Jesus, nós aprendemos que só Jesus salva, que só Jesus liberta, que só Jesus é digno de adoração e de louvor. E isso é maravilhoso. Vai querer acrescentar alguma coisa, Nayara? Continua? Então agora nós vamos ler capítulo 4, tá? Do versículo 1, 2 e 3. Que é a primeira parte do capítulo 4, aonde Deus acusa Israel. Versículo 1 diz assim: O Senhor Deus tem uma acusação a fazer contra o povo que vive neste país. Escutem, israelitas, o que Deus está dizendo. Não há sinceridade, não há bondade, e ninguém neste país quer saber de Deus. Versículo 2. Juram falso, mentem, matam, roubam e cometem adultério. Os crimes e os assassinatos aumentam. Versículo 3. Por isso a terra ficará seca e tudo o que vive nela morrerá. Morrerão os animais, as aves e até os peixes. Aqui o livro de Oséias, ele diz assim, um dos modos que Deus mostra o seu juízo é na natureza. A natureza, ela faz parte do juízo de Deus. Quando Deus ele vem para trazer um juízo sobre o povo, muitas das vezes o Senhor toca na natureza. Os animais são tocados, as aves, o tempo. Hoje nós temos assim, o aquecimento global, né, nos últimos tempos está tendo isso. Na verdade, não, isso também é juízo de Deus. A gente coloca um nome para falar que a gente não tem nada a ver com isso, entendeu? Mas, na verdade, isso é um juízo de Deus. Quando a corrupção, como chegou aqui o caso de José, falou, olha, o povo está jurando falsamente, está mentindo, está adulterando, está matando, está roubando, há crimes sobre crimes, os crimes estão só aumentando. O modo de Deus também trazer um juízo é tocando na natureza. Então, quando nós olhamos hoje, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos aí da faixa etária dos 30 anos, né, dos 30 para 40 anos, então, essa faixa etária, quando a gente estava no colégio, o que nós aprendíamos? O Brasil é o paraíso. Aqui não tem terremoto, aqui não tem tornado, aqui não tem, né? As nossas estações são certinhas. Quando você olha para hoje, você já vê alguns lugares do Brasil ter tornado, coisa que não tinha. Você já começa a ver alguns lugares ter terremotos, né, tremores. Você começa a ver o tempo totalmente modificado. Por exemplo, nós nascemos aqui em Brasília. Eu nunca vi chuva, irmãos. Nós somos daqui do entorno de Brasília. Não tinha chuva no mês de junho. Previsão de chuva para o mês de julho. Você não via chuva no mês de julho, né? E hoje você já vê ali no celular, olha, previsão de chuva, né? Você sente uns pinguinhos numa época que não tem. As estações, elas estão totalmente, né? No final de maio, fez um frio inexplicável, coisa que não era para ser em junho. Estava sendo o maio todo um frio, irmão, mas um frio. Então, assim, as estações estão modificadas. A primavera, já está se esperando ondas de calor na primavera. Ou seja, a primavera é um tempo mais ameno,
com seca, mas o tempo, né, que o calor mesmo é no verão. O verão já está se esperando o quê? Chuvas torrenciais. Então, assim, as estações, a natureza, nós temos visto aí no Canadá. O Canadá está vivendo ondas de calor nunca vistas na história. O país está pegando fogo. Na Europa, está vendo semáforos derretendo na França de tanto calor, né? Nós estamos vendo pessoas passando muito mal na Espanha e tudo. Então, assim, tudo isso é juízo de Deus. Ao ponto porque quando o povo começa a ser corrupto, mentiroso, idólatra e tudo, o modo de Deus tocar na terra, porque foi ele quem fez. E aí vem o versículo 1 fala bem assim: filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Ou seja, o Senhor tem algo contra os moradores da terra. E aí o Senhor coloca o que? A natureza para sofrer. Quando nós vemos lá no livro de Apocalipse, todos os juízos de Deus, as taças, as trombetas, todos os sinais, irmão, envolve algo da natureza. É mar, é terra, é estrela, é céu. Todos eles apontam para o juízo de Deus. Então, o modo de Deus tratar Israel também era assim. Quando o povo era idólatra, quando o povo se esquecia do Senhor, o modo de Deus julgá-los é fazer com que parasse de chover, que animais ferozes entravam, tomasse toda a plantação, as pragas acontecessem, pragas de gafanhoto acontecessem, e acabava com tudo. Nossa, Deus ele é ruim? Não. Ele usa a natureza como um juízo sobre nós. Então, há sim profecias da parte de Deus nos dias de hoje. Tem gente que não acredita em profecia, está tudo certo, mas há profecias em que a natureza está avisando que é tempo de arrependimento, irmãos. Você que conhece a Bíblia, você sabe que nenhuma modificação no tempo da natureza é em vão. Estações erradas, climas diferentes, lugares da terra partindo do mesmo princípio, tudo isso é Deus avisando que há uma controvérsia com os moradores da terra. Ele fez a mesma coisa no tempo de Oséias. Ele fala: eu estou fazendo um juízo. E o juízo de Deus, ele começou a usar o quê? A natureza. Por quê? Porque os ídolos que o povo de Israel estava adorando eram ídolos ligados à natureza. Era Baal, que era o senhor do templo, era o senhor da agricultura. A Será, que era a deusa da fertilidade, ou seja, as mulheres teriam filhos, e não era só as mulheres, tá? Os animais também dariam crias. Então, quando isso acontecia, eles não glorificavam a Deus. Eles falavam: foi Baal quem Deus. Então, Deus ia lá e tocava na natureza como um juízo para o homem. Então, todas as vezes que Deus faz isso, no tempo, nas estações, na natureza, quando ele faz sinais no céu, ele está apontando um juízo para o homem. É para o homem que ele está apontando, que tem algo errado. Hoje nós estamos vivendo épocas, é só você ler jornal, assistir jornal, pelas redes sociais você vê, nunca houve época, mas isso aí é exagero, sabe? Isso aí é terrorismo que eles querem fazer. Não, irmãos, tem pessoas morrendo por causa do tempo. É seca, a seca, ela influencia a alimentação vai ficar cara, nem todo mundo vai ter dinheiro. Então, esses tipos de coisas são juízos de Deus também, porque esse é o modo do Senhor mandar uma mensagem para os moradores da terra. Olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se voltar para o Senhor, porque na medida, irmão, em que nós nos tornamos longe de Deus, a terra sofre. Aconteceu isso desde Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecou, a terra foi penalizada por isso. A terra, ela foi sentenciada por causa do pecado do homem. E todas as vezes que o pecado do homem, ele chega num grau de sem arrependimento, a terra também é penalizada por isso. Então, tudo que está acontecendo, ela está sendo penalizada por causa do pecado do homem. Porque o homem está sem amor, o homem está sem misericórdia, o homem não se preocupa mais com o seu próximo. Então, a terra, ela é penalizada pelos nossos pecados. Os animais, o tempo, as estações, eles são penalizados por causa do pecado do homem. E é interessante que ele vai falar assim no versículo 1 e 2, né? Ele vai dizer: o Senhor Deus tem uma acusação contra vocês, né? Escutem o que Deus está dizendo. Não há sinceridade, não há bondade. Ninguém quer saber de Deus. Juram falso, mentem, matam, roubam, cometem adultério. Os crimes e os assassinatos aumentam. O que eu quero destacar, como a Nayara está falando? Desde a época de Oséias até os dias de hoje, Deus usa, né, a natureza para chamar o povo ao arrependimento. Nunca se ouve, né? Esse ano tem sido um ano diferenciado, tem sido um ano que muitos escândalos,
muitas igrejas fechando, muitas igrejas passando por escândalos, muitos pastores, pastoras expostos de coisas, irmãos. Tem coisa que é de 10 anos, tem coisa que começou em 2015, 2020, sabe? Não é coisa de agora, sabe? Parece que passou, sabe, por tantas pessoas, passou por uma igreja, passou pelos sacerdotes, passou pelos, sabe, os líderes, passou por todo mundo e ninguém fez nada. Não teve arrependimento, muitos mentiram para cobertar pecados, muitos, sabe, não teve sinceridade, não teve arrependimento, não teve o temor do Senhor, não estão mais servindo a Deus, são homens e mulheres que estão servindo a si mesmos. E parece cruel, né, irmãos, quando nós olhamos o noticiário, nós vemos esse aumento de mortes, esse aumento de escândalos, esse aumento de coisas, mas é o quê? É uma maneira que Deus usa de expor, né, de colocar ali o que estava encoberto, as mentiras que estavam guardadas, sabe, as coisas que estavam em falso. E Deus tem usado homens e mulheres de verdade, homens e mulheres de Deus que temem a Deus, para falar nos púlpitos, para falar, sabe, nos lugares de destaque, falar, né, a gente deu aqui o exemplo da pastora Helena Raquel, que grandiosamente foi uma das mulheres que, né, expôs isso, que foi usada para colocar em vitrine o problema que a igreja tem acobertado, assim como outros congressos, convenções que a gente viu mulheres sendo usadas por Deus falando das catástrofes, falando das coisas que antes mesmo da meteorologia dar alerta, dar essa mensagem de preocupação, Deus já estava falando nas igrejas que aconteceria, que Ele faria isso. E aí, como eu falei, né, nós falamos aqui desde o início, Deus, irmãos, Ele não está, sabe, escondido, Ele não está, sabe, sem ver essa situação, porque é uma das maiores questões levantadas pela humanidade, né, aonde está Deus? Que as situações acontecem e Ele não está fazendo nada. Ele está, irmãos. O problema é que num país como esse, né, aqui nesse versículo vai falar, Oséias, um país do Reino do Norte inteiro, ninguém teme a Deus. Quando a mão de Deus vem com o juízo sobre todos, irmãos, é algo, sabe, muito forte. Então, eu vejo desde do Ano Novo, por exemplo, as igrejas se movimentando para clamar um arrependimento, um avivamento da igreja. Só que as pessoas, elas têm sabe, uma ideia de avivamento e de arrependimento que são flores, que são bonitos, sabe? A presença de Deus vai só descer neste lugar e nós vamos todos, né, ficar aqui em nuvens, vai nascer até as asas dos anjos e dos querubins. Mas não é. Quando há um precedente desse, irmãos, de que a terra se corrompe, que as pessoas ficam más e que o povo não quer saber de Deus, para Deus trazer esse avivamento que está sendo pedido, para Deus trazer esse arrependimento que está sendo tanto falado, clamado, Deus vai usar a natureza com as catástrofes, Deus vai expor as mentiras, Deus vai colocar, sabe, para fora os falsos profetas, Deus vai trazer situações que ferem para que nós sejamos capazes de arrependimento. Né, se a gente tem casos aqui, por exemplo, que tem famílias que tá tudo bem, tá tudo ok, o irmão não quer orar por ninguém, porque na casa dele tá todo mundo comendo, tá todo mundo bem, tá todo mundo saudável, pra que orar? Agora, aquela família que tá com uma pessoa com câncer, tá com uma pessoa acamada, tá com uma pessoa presa, tá com uma pessoa, sabe, passando por uma situação difícil, aí sim, aquela família quer orar. Por quê? Porque ela está passando por um problema que ela está sentindo. Então a falta do amor de Deus faz isso em nós. Se não for um ente, meu querido, se não for eu passando pela situação, eu não consigo. Aquilo que nós falamos, eu não consigo ter misericórdia. Eu não consigo, sabe, ver a Nayara chorando, sofrendo e sentir com ela que ela está sofrendo e orar por ela, sabe? Então Deus, ele usa dessas situações, dessa maneira que pode parecer até às vezes muito cruel, porque ele movimenta tudo. Mas o que nós cremos? Porque a Bíblia fala disso, que a terra é dele, que os animais são dele, as almas, né, dos animais quando morrem voltam para a terra, que as almas daqueles e os espíritos daqueles que são de Deus, eles não ficam, irmãos, vagando por aí, não. Quem é de Deus, a palavra de Deus diz que Deus recolhe os dele. Então, esse negócio de, Deus está sendo cruel. Não, irmão, se chega ao ponto de Deus levar, ele está recolhendo para ele. Felizes são aqueles que Deus está recolhendo para ele.
Agora, aqueles que não cabem arrependimento, não cabem perdão, aqueles que se perdem e não querem reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas, aí triste é isso, porque existem pessoas que preferem que a vida dele acabe, preferem que tudo acabe, e ele não quer se arrepender, por orgulho, por soberba, sabe? Por querer medir força com Deus. Então, esse é a parte maligna, a parte em que o pecado nos corrompe a ponto de ficarmos sem misericórdia, de ficarmos sem arrependimento. E aí ele vai dizer, do versículo 4 até o versículo 10, bem assim: o Senhor Deus diz: não acusem nem repreendam o meu povo. A minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Dia e noite vocês andam sem rumo, e os profetas fazem o mesmo. Vou acabar com Israel, a mãe de vocês. O meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como sacerdotes. Quanto maior é o número de sacerdotes, maior também é o número de pecados que cometem. Por isso, vou fazer a glória deles virar desgraça. Eles ganham a vida à custas do pecado do povo, e por causa disso querem que o povo peque. Portanto, os sacerdotes sofrerão o mesmo castigo que vou fazer cair sobre o meu povo. Vou castigá-los e eles terão de pagar pelo mal que fizeram. Os sacerdotes estão me abandonando e adorando outros deuses. Por isso comerão dos sacrifícios que o povo me oferece, mas não ficarão satisfeitos. Adorarão os deuses da fertilidade, mas não terão filhos. E essa sentença dura que Deus está dando aqui, eu acho interessante que o livro de Oséias, irmão, ele cabe perfeitamente dentro de um curso de obreiros. Perfeitamente dentro de um curso de obreiros. Porque aqui Deus está mostrando a importância do posicionamento sacerdotal e profético. Todo mundo quer ser sacerdote porque é muito lindo, quer as reverências e tudo, mas muitas das vezes não compreende a parte de importância e de posicionamento que um sacerdote, um líder, tem e que um profeta tem. Né? O Senhor está dizendo assim, olha, eu acuso, a acusação de Deus, falando, olha, a terra está sendo prejudicada, os moradores da terra, mas tem um culpado, porque a denúncia profética, ela aponta o erro, aponta culpados, aponta para o arrependimento. Deus não acusa ninguém só para, o Senhor envergonhou, não. O Senhor está denunciando para apontar os culpados para que eles se arrependam. Aí a denúncia de Deus é que o povo está desse jeito por causa dos sacerdotes, dos profetas. Por quê? Porque eles não ligam. Eles não estavam nem aí. O que é mais doído, irmão, é que é tudo tão consciente que Deus está falando assim, olha, vocês se prostituem. Vocês colocam um monte de sacerdotes. Por quê, irmão? Porque quando Davi vai fazer ali a planta do templo, ele coloca ali como se fosse um cronograma de quantos sacerdotes vão fazer a escala das 24 horas, né? Então ele põe ali, quando o reino se divide, quando vão fazer o reino do norte, eles não cumprem regra nenhuma. Então o que eles queriam? Botar sacerdote, entendeu? Com força lá, porque eles acharam que era número, que ia mostrar potência. Ó, a gente tem 20 sacerdotes no culto, sendo que precisava de um. Ele tem 20, entendeu? Então assim, porque Deus vai nos amar mais, porque a gente está entregando mais. Sabe aquele negócio? Não entrega mais, entendeu? Que Deus vai gostar. E aí Deus está falando, não quero desse jeito. E aí o Senhor veio com um juízo que pra gente que tá só lendo, eles não vão ter filhos. Irmão, isso aí era algo terrível para um sacerdote, porque sacerdócio era linhagem, sabe? O filho ia ser sacerdote, o neto do bisneto, e vai. Quando Deus fala assim, eu rejeito vocês. Qual era a rejeição de Deus? A mais doída. Porque eu vou deixar vocês fazerem o culto de vocês, mas eu não vou receber. Eu vou acabar com a linhagem de vocês. Ou seja, vocês não vão ter multiplicação. Vocês vão para o Deus da fertilidade, vocês não vão ter multiplicação. Eu não vou deixar vocês ter filho, eu rejeito o filho de vocês. Era a pior coisa que poderia acontecer para um sacerdote, porque o maior orgulho do sacerdote era deixar linhagem. O maior orgulho sacerdotal era ele deixar filhos, era ele deixar uma linhagem. Então vem Deus e fala assim, eu não quero assim. Às vezes nós aprendemos que nós temos que entregar muito. Depende do que é o muito para Deus.
Deus tinha ordenado para Davi que queria 2 sacerdotes por turno. Eles fizeram um monte, achando que a quantidade impressionaria Deus. Às vezes nós temos esse negócio, eu vou dar tudo, eu vou vender tudo que eu tenho, porque Deus vai ficar emocionado. Depende da intenção do seu coração. A intenção deles, irmão, era mostrar um conteúdo para Deus, uma quantidade, mostrar poderio espiritual com quantidade. Deus falou assim, que adianta vocês trazerem esse bando de sacerdote, entendeu? Para dentro do templo, se o coração de vocês está corrompido, a oração de vocês está corrompida. E o pior, vocês fazem o povo pecar porque vocês ganham com isso. Pastora, como se faz isso hoje? É o que mais tem, irmão. Quando você faz um ensino errado para as pessoas se tornarem dependentes de você, dependentes da sua igreja, dependentes da sua placa, você está agindo da mesma forma, porque você está usufruindo daquilo ali, você está usufruindo daquela situação. Entendeu? Pessoas que fazem com que o erro das pessoas torne uma dependência. Por quê, irmãos? Porque quando você pecava muito, você sacrificava mais. Né? Se tinha mais coisa para pedir perdão, então você sacrificava mais. Então, os sacerdotes, eles ganhavam com isso. Então, eles não queriam chegar para a pessoa e falar, olha, a partir de hoje você não vai fazer mais isso. Não, você tem que fazer. Porque você tem que entregar o sacrifício, entendeu? E eu tenho que ganhar em cima do seu sacrifício. Então, tornar as pessoas dependentes, tornar as pessoas dependentes da sua oração, sabe? Dependentes da sua pregação, dependentes da sua presença. Ó, a gente só pode começar o culto, entendeu? Quando fulano estiver aqui, né? Você só pode fazer as coisas debaixo da minha autorização, da minha mão, da minha visão, entendeu? Da minha cobertura. Irmão, quem foi que inventou que a gente fica debaixo de cobertura de quê? Nós não é feira, entendeu? Eu sou a cobertura da Bárbara. Coitada da Bárbara, se depender da minha cobertura, entendeu? Eu falei assim, irmão, quem foi que inventou essas coisas? Sabe, nós estamos tirando o sangue de Jesus, irmão. O poder do sangue de Jesus para colocar pessoas. Não, eu não posso sair, entendeu? Porque eu tenho que estar debaixo da cobertura do meu pastor. Irmão, isso não existe. Eu sei que o que pode estar sendo falado aqui, pode não, você está ensinando as pessoas a se rebelar. Não, eu estou falando para você que biblicamente isso não existe, irmãos. Isso não é você. Não adianta você estar debaixo de uma cobertura de uma pessoa, de um ser humano, se você não está em obediência com Deus. Não adianta. Ele não vai te cobrir de nada. Se ele quiser, ele não te cobre da ira de Deus. Vai ele, vai a mão dele, a cobertura dele, a tenda dele. Você vai todo mundo junto. Se Deus quiser fazer um juízo na vida da Bárbara, qual é a cobertura que eu vou dar para a Bárbara? Diz para mim. Qual é a tenda que eu vou conseguir colocar na Bárbara para Deus não tratar ela, irmãos? Ou vice-versa. Não existe isso. O que existe é você, sacerdote, é você ler a palavra, é você estudar e você ensinar isso para as pessoas, para eles conhecerem a Deus. E Deus, sim, cobrir eles com o sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus que cobre os nossos pecados. É a sombra dele, é a presença dele que é o esconderijo do Onipotente. Não somos nós. Então, por isso que aqui na Escola Bíblica Casa de Zadok nós somos muito incisivos, insistentes contra os ensinos errados. Por quê? Porque a nação de Israel, ela se desviou porque os sacerdotes não estavam ensinando o povo. Eles estavam sendo omissos com os pecados, eles não estavam denunciando. Os profetas estavam sendo omissos. Por quê? Porque eles estavam vendo o povo pecar e eles não estavam falando nada. Então, assim, às vezes a gente pensa assim, meu amigo, entendeu? Eu não vou falar, não seja omisso com o pecado de ninguém. Não seja omisso se você está vendo que aquele erro daquela pessoa vai acabar com a família, vai acabar com o ministério. Fale a verdade. Não seja omisso com o pecado de ninguém, porque Deus falou assim, Deus não foi tolerável nem aos sacerdotes, nem aos profetas, porque eles eram omissos. Sabe assim, ó, não tenho nada a ver com isso, entendeu? Eu vou lá no templo, faço a minha oração, eu não tenho nada a ver com o que o povo está fazendo. Mas o comportamento deles, porque você imagina, irmão, você está no culto. Você está vendo o sacerdote ali. Aí você vai no culto da Será, o sacerdote está lá. Como é que fica na cabeça desse povo? O que você está fazendo aqui? Entendeu? O que o senhor está fazendo aqui? Então, a presença dele naquele ambiente abriu uma legalidade. Por quê, irmão? Porque o exemplo de adoração era dos sacerdotes. Deus separou os sacerdotes para isso, para eles serem um espelho. A roupa deles, irmão, tudo deles representava a presença de Deus. Então, eles não tinham a escolha de, eu vou viver minha vida, entendeu? Vou fazer o que eu quero. Eles não tinham essa escolha, eles eram do Senhor. Então, você que tem um ministério, você que tem um dom, você que foi chamado para Deus, você aceitou o cajado, você está na frente da obra, você é escravo de Cristo, você não tem opinião, você não tem querer, você não tem vontade. Você sabe por quê? Vidas dependem de você, no sentido assim, um comportamento errado. Não estou dizendo que você não está imune a cair. Não, você não idolatre o seu pastor, de meu pastor, se ele cair eu morro. Não. Mas tenha consciência do seu posicionamento.
Tenha consciência do seu chamado. Tenha consciência do que o seu chamado representa para as pessoas. Não seja menino ao ponto de levar a obra de Deus de qualquer maneira. Não queira só os bônus das coisas, porque é muito bom todo mundo te conhecer, todo mundo gostar de você. Até você se posicionar. Até você ter um posicionamento que as pessoas não esperam. E esse é o problema da igreja brasileira hoje. Por quê? Porque a igreja brasileira ganhou um cargo, irmão, de queridinha, sabe? Todo mundo gosta de ir para os cultos, sabe? As igrejas, elas são pensadas para serem aconchegantes. Você senta lá, você se sente tão bem, até a hora que precisa de um posicionamento. Quando precisa de um posicionamento firme, a dependência pelas pessoas, a dependência de agradar as pessoas, o medo de perder o público, o medo de perder a membresia, prende a pessoa a denunciar pecados. Deus não passa a mão, irmão, nos nossos pecados. Quando Deus fala assim, Israel, eu vou pegar você de volta, mas você vai parar de se prostituir. Você tem que parar de se prostituir. Eu vou te dar uma nova oportunidade. Eu vou te cobrir de novo. Eu vou te cobrir de ouro, de prata. Vou dar a sua vinha de novo, mas você vai ter que parar de se prostituir. A gente só quer, irmão, que Deus sempre nos receba. Eu vou porque o Senhor vai me receber. O Senhor te recebe, você tem que parar de fazer as coisas erradas que você faz. Se você adultera, larga esse adultério. Restitui seu casamento. Pensa nos seus filhos. O Senhor vai me receber. O Senhor vai te receber. O Senhor vai te perdoar. Mas você precisa largar isso. Se você mentia, você não vai mentir mais. Se você enganava as pessoas, você não vai enganar mais. Porque esse é o poder do Evangelho. É te transformar. Eu acho lindo, irmão, que quando Jesus fala com Nicodemos, ele fala, Nicodemos, você só consegue ver o Senhor se você nascer de novo. Irmão, é tipo assim, é voltar para a barriga, voltar de novo, você fala, é nascer, não quero nada que tá aí, entendeu? Ele estava falando com um homem, irmão. Quem era o Nicodemos? Um servo fariseu, irmão. Um homem que conhecia de lei, doutor na lei. O Senhor fala assim, então, você quer vir para o reino? Nasce de novo. Eu teria vergonha do Senhor falar isso, olha, depois de toda a formação, conteúdo, conhecimento, influência que aquele homem tem, o Senhor fala assim, você quer o reino? Nasce de novo. Quero nada disso aí que tá aí, entendeu? Nada disso aí, nada do que você contribui, nada, nasce de novo. Se você não nascer de novo, não tem como. Então, o Senhor nos recebe de volta. Só que a gente não fica do mesmo jeito, não fica da mesma maneira. Se você quer um evangelho para você ter, para você usufruir, sabe, você uma vibe boa no domingo, mas você quer continuar mentindo, você quer continuar tratando sua esposa ruim, seu esposo ruim, você quer continuar traindo, você quer continuar sendo um mau trabalhador, um mau patrão, você quer continuar roubando, enganando as pessoas, o evangelho não é para você. O cristianismo não é para você, porque o cristianismo é cruz. É a gente se crucificar todos os dias por causa de Cristo. Foi isso que ele ofereceu. Porque esses deuses aqui, eles ofereciam bolos, irmãos. Eles ofereciam cultos maravilhosos. Deus falou assim, você quer me seguir? Tem uma cruz para você, você quer? Ele não falou que era travesseiro, ele não falou que era pousada, ele não falou que era aplausos, ele não falou que era reverências. Ele falou, tem uma cruz para você. É isso que é o cristianismo. O cristianismo é a gente se matar todos os dias por causa de Cristo. Matar o nosso eu, a nossa vontade, a nosso querer. Porque todos os dias você vai ter vontade de dar murro nenhum, facada nenhum, bater nenhum, acabar com o seu réu primário. Mas a cruz faz você se crucificar por causa de Cristo. Então, o evangelho que está sendo pregado no Brasil hoje, ele não é o evangelho de Cristo. Esse evangelho que você vem e você continua com tudo que você está fazendo, você não modifica, você não muda, você não é levado ao constrangimento de você olhar para si e falar assim, eu tenho vergonha de mim. Eu quero mais uma vez aqui, acho que foi outro que a gente falou do Antônio? Eu encontrei o Antônio hoje mais uma vez e o Antônio falou uma coisa mais dele, falou assim, pastor, eu vi vocês falando de mim, que lindo, quero agradecer a pastora dele, tá, eu sei que pastora que você achou, a gente vai tomar um Antônio de você jamais, entendeu, é de jeito nenhum, até porque o Antônio não é meu, não é seu também, ele é de Jesus, e uma coisa que eu achei lindo que ele falou assim, eu estou com vergonha de mim. Eu falei, você está com vergonha de você? Ele falou, eu estou com vergonha de mim, porque como eu sou, eu estou com vergonha de mim, porque eu descobri que eu posso ser melhor. Jesus me mostrou que eu posso ser melhor. Não foi a igreja, não foi a pastora, não foi eu, não foi a Bárbara. Ele falou, Jesus mostrou para ele que ele pode ser melhor. Não tem ninguém que faz isso, se não for o Senhor. Ele falou assim, porque Jesus me mostrou que eu estou com vergonha de mim, eu quero nascer de novo, ele vai se batizar, entendeu? Então assim, ele falou assim, eu vou ser uma outra pessoa quando eu sair daquelas águas. Eu falei, eu tenho certeza disso. É uma outra pessoa, eu tenho certeza. Vai ter o mesmo CPF, vai ter o mesmo nome, mas espiritualmente vai ser uma outra pessoa. Isso é o poder do evangelho.
É você olhar para você e falar assim: Senhor, eu estou constrangido como eu sou. Eu sou um pecador. Como é que o Senhor ama alguém assim? Agora, não tem como você conhecer o Evangelho e falar assim: eu consigo continuar. Bola para frente, continuo traindo, continuo mentindo, continuo sendo uma pessoa ruim. Então, você não conheceu o Evangelho de verdade. Porque o Evangelho de verdade, ele constrange. Então, quando os sacerdotes e os profetas deixavam de denunciar o pecado e de pregar a verdade, eles estavam tirando a oportunidade das pessoas conhecerem a Deus. E Deus não tolera isso. Toda vez que a gente é pedra de tropeço para as pessoas conhecerem a Deus, o Senhor vem e tira de nós a nossa prosperidade, que era o quê? É nos filhos. Os frutos. Você sabe o que é? Vocês não vão dar continuidade nisso. E eu creio que é isso que o Senhor está fazendo no nosso país. Ele está tirando pessoas para eles não deixarem os frutos deles. Tirando os frutos malignos que eles deixaram de ensino errado, que tiraram pessoas da presença de Deus, que faziam com que pessoas como o Antônio olhassem para ele e falassem assim: o céu não é para mim. Hoje ele falou assim: eu descobri que eu posso ter um lugar no céu porque tem um lugar para mim. É só Deus, irmão. Um menino que até um tempo atrás achava que tinha um lugar no inferno, que ele já estava lá, entendeu? Por causa de ensino errado. Aí vem o nosso Deus e fala assim: eu te transformo. E ele falou assim que esse amor de Deus constrangeu ele, que ele ficou com vergonha dele mesmo, que ele quer ser uma nova pessoa. Então isso é o Senhor, irmão. É Deus que faz uma coisa dessa. Então, isso é para a honra e glória do nome do Senhor, porque isso é poder da palavra, poder do Evangelho. Se eu e a Bárbara somos uma pedra de tropeço para que Antônios não pensem sobre isso, o Senhor tira os nossos frutos, porque a gente pode sair, mas fica os frutos, irmão. Quem é os frutos? As pessoas que pensam do mesmo jeito. Porque esses sacerdotes, eles eram tão ruins que eles colocavam pessoas que pensavam que nem eles, para que quando eles não estivessem lá, mas a cultura, sabe, do reino retorcida já estava lá. O Senhor tira isso. E eu creio que o Brasil será livre de esses frutos malignos que foi colocado da religiosidade, que não deixou que pessoas viessem a Cristo. Deixou que pessoas não conhecessem o Senhor, não tivessem o dom de Deus. Pessoas que têm o dom de Deus, mas que não têm um acesso ao caminho, porque não sabem ler, porque não sabem escrever, porque são humildes, porque não podem pagar para assistir um culto, porque não podem ir a um evento, porque não têm dinheiro. Eu creio que o Senhor vai fazer um limpo, irmão. Para quê? E o Senhor vai cobrar muito caro por isso. Porque Ele cobrou dos sacerdotes. Ele também vai cobrar. E que eu e você não esteja nessa cobrança da parte de Deus. E um abraço para o Antônio. Só corrigindo que a gente tá tão corrido que a gente não tá assimilando as datas, tá? Foi na terça que nós falamos do Antônio. Ontem nós tivemos compromisso. E hoje tínhamos compromisso, mas foi cancelado. E fico muito feliz em saber, Antônio, foi tudo tão corrido que a gente não conversou sobre isso hoje, mas glória a Deus pela sua vida, glória a Deus que você vai se batizar e que o Senhor te dê forças, coloque as pessoas certas ao seu redor para que você continue sua caminhada. A única coisa que eu vou destacar, porque a gente vai dar continuidade no texto para não ficar muito tarde, que eu vou destacar mais uma vez, é a importância do estudo, a importância do ensino, a importância de você que ensina, você saber que esse ensino que vem da parte do Senhor, o que é dom, Deus te deu de graça, Deus te deu por misericórdia, Deus te abriu a mente para que você consiga ler e explicar para as pessoas a palavra do Senhor. Faça, explique para a maior quantidade de pessoas que você conseguir. Por quê? Porque o inimigo ele está aproveitando a nossa incapacidade de alcançar as pessoas, de ir longe muitas das vezes, de estar ocupado, às vezes não poder falar, e o lugar ele não fica vazio. Em todas as faixas etárias, seja das crianças, dos jovens, dos adultos, sabe, irmãos, Deus ama casamentos. Quanto ensino errado sobre os casamentos não bíblicos, ensinos não bíblicos estão sendo colocados por falta de pessoas para ensinar o que a Bíblia diz sobre casamento. O quanto as nossas crianças, os nossos jovens estão aprendendo de um Deus diferente do que a Bíblia diz. Por quê? Porque está sendo colocado músicas, está sendo colocado, sabe, coisas fantasiosas e colocando uma distância de um Deus, sabe, como se ele fosse muito distante. Ele é real, irmãos. E eu acho tão sensível da parte de Deus que ele olha para um país, né? No início do capítulo 4 ele vai falar nesse país, todo esse país, ninguém quer saber de Deus,
no início do capítulo 4. E aí ele vem nesses versículos e ele fala, olha, não acusem nem repreendam o povo, a culpa não é do povo. A culpa principal é contra os sacerdotes, é contra os profetas, que não estão fazendo nada por isso. Muito pelo contrário, estão se aproveitando. Já viu? Nós temos uma dificuldade, irmãos, e eu vou destacar isso aqui, muito grande com pessoas que já são antigas, convertidas. Sabe aquela pessoa que já passou por muitos ministérios? Porque ela pega cada ensino de um lugar e sabe ensinos que não são bíblicos, irmãos. Sabe aquele ensino tirado da sua cabeça? Então vem o ensino da sua cabeça, o ensino da outra cabeça, e quando é o ensino bíblico, irmão, o ensino bíblico ele vai ser o mesmo independente da congregação que você passar. Quando é um achismo da cabeça de uma pessoa, vai ficar cada congregação com um ensino diferente. E isso é muito prejudicial, porque a pessoa ela não sabe da onde é verdade, da onde é mentira, e ela corre, paga sacrifícios, sabe? Tem gente que paga penitência, tem gente que, sabe, fica de joelho, ralando o joelho no monte e, sabe, dando 30 voltas e subindo e descendo e vendendo tudo que tem dentro de casa para pagar alguém, para dar para alguém, e por conta de ensino errado. E quando a pessoa, ela ouve o que a Bíblia diz, ela acha tão, sabe, tão bobo. Ela olha pra gente e fala, nossa, mas é tão simples assim. Deus só quer o meu coração, Deus quer a minha fé, Deus quer a minha certeza, Deus quer que eu ore com sinceridade. E aí a pessoa sabe quando a pessoa ela não consegue acreditar de tão simples que é o amor de Deus pela questão do ensino errado. Colocam tantas dificuldades que quando a pessoa descobre que é simples, ela não consegue acreditar que Deus é simples. Então, é por isso que a mão do Senhor, ela pesa, irmãos, de uma maneira diferente para quem é profeta, para quem é pastor, para quem, sabe, tá se aproveitando qualquer cargo eclesiástico. Nós falamos aqui pastores, mas pode colocar qualquer cargo eclesiástico, seja padre, pastor, missionário, presbítero, qualquer cargo eclesiástico. Você que se aproveita, cuidado. Deus, ele não se esquece. Deus, ele não se esquece que atrás dos nossos erros tem uma multidão de pessoas que vão pagar com a própria alma, com a própria vida. E quem vai ser cobrado somos nós. Quem fez, quem ocasionou isso. Porque são pessoas conhecedoras da verdade, irmãos. Os sacerdotes carregavam a lei debaixo do braço. Sabe, os profetas sabiam. Deus falava com eles. Então não são pessoas isentas. Por isso é tão real esse capítulo nos dias de hoje, porque são pessoas que conhecem a Bíblia, fizeram teologia, sabem tudo isso, e eu acho o maior lindo disso tudo é que Deus fala, olha, no finalzinho do versículo 10, os sacerdotes estão me abandonando, adorando outros deuses, por isso comerão dos sacrifícios que o povo me oferece, mas não ficarão satisfeitos. Adorarão os deuses da fertilidade, mas não terão filhos. Vocês perceberam? Deus não parou eles. Eles continuaram fazendo. Esse é o maior perigo de quem faz a obra do Senhor. Você acha e faz errado. Você acha que porque Deus está deixando você fazer por 2, por 3, por 4 anos, você continua no seu erro, não quer arrependimento, você acha que Deus não está vendo. Deus deixou eles fazerem, irmãos. Mas quando pesou a mão de Deus, Deus pesou a mão de acabar com eles. De acabar, de não ter mais volta. Quando Deus ele pesa a mão sobre um profeta, sobre um sacerdote da casa do Senhor, ele pesa a mão de uma maneira que não tem perdão. Não tem perdão. Então tome muito cuidado. Se arrependa enquanto é tempo. Porque a hora que a mão do Senhor pesar, ela pesa de uma vez. Aqui eles estão falando, né, há inscrições arqueológicas que comprovam que nessa época eles tinham os templos da fertilidade, os sacrifícios da deusa Será. Eles colocavam ela como se ela fosse esposa de Deus. Olha só o nível que eles chegaram de colocar Deus e colocar uma esposa para Deus, porque Deus estava procurando, não estava? Estava precisando, ele pediu em algum momento, entendeu? Que eles conseguiram introduzir esse ensino maligno dentro da mente do povo. E o povo começou a cultuar, irmão, como se fosse normal. Nós olhamos isso hoje como horrível, mas isso foi ensinado por eles de uma maneira horrível. Então, imagine eu e você, nós chegamos num templo, o sacerdote que conhece, que lê, nós não sabemos ler, não temos acesso. Nós chegamos lá e ele fala, olha, tá escrito aqui, entendeu? Deus falou, entendeu? Que vai ser assim a partir de agora. Aí ele vê um altar para Deus, um altar para Será, fala, ó, a fertilidade vem dela,
e começa a ensinar, talvez para mim e para você, um choque. Mas uma mentira repetida várias vezes, nasce uma geração que começa a acreditar nisso, irmão. Começa a acreditar que a agricultura vinha por causa de Baal, que a agricultura, que a fertilidade vinha por causa de uma deusa, e que Deus aceitava dividir, não tinha problema, entendeu? Cada um com seu altar. Esse é o poder do ensino. Tanto ele errado quanto ele certo, ele converte, ele muda a vida, ele transforma pessoas. Ele errado faz com que as pessoas pequem com convicção, achando que estão certas. E é tão difícil, irmãos, é tão difícil que você mude a cabeça de uma pessoa que cresceu, que foi ensinada e que vive uma vida assim. É muito difícil que você fale para ela que aquilo ali está errado. Por isso, hoje, tantas congregações se aproveitam das pessoas, sabe? E as pessoas não saem, não aceitam que aquilo ali é diferente, porque vira dentro da mente deles uma certeza. Mas Deus, ele é justo, ele é verdadeiro e ele fala, eu estou vendo e eu cobrarei das pessoas certas. Então, aqueles que fazem isso, irmãos, talvez você hoje é uma pessoa que vive no engano. Deus te dá a oportunidade de abrir a sua mente, de mudar, de você, sabe, se arrepender dos seus caminhos, que o Espírito Santo toque no seu coração e você se arrependa. Mas se você foi machucado ao ponto de você não conseguir se arrepender, e foi um ensino errado, foi um movimento errado de alguém, ele será cobrado. Deus não irá se esquecer. Lembrando mais uma vez, a pastora Nara falou, isso não quer dizer que nós somos perfeitos. Não cobre perfeição das pessoas, que as pessoas não são perfeitas. É por isso a importância do que Paulo ensina, do que os discípulos ensinam e do que Jesus ensinou deles. É todo mundo imperfeito, entendeu? Pedro queria arrancar a orelha de um, o outro queria matar outro, Paulo perseguia todo mundo, matava todo mundo, mas sou eu, Cristo, o sangue de Jesus, o Espírito Santo, que quando desce sobre vocês, faz Paulo mudar, faz Pedro mudar, faz todos os discípulos mudar. E com o Espírito Santo eles prestam. Mas se não for com o Espírito Santo, nenhum homem presta, nenhuma mulher presta. Então é importante isso ser ensinado. É importante ser ensinado que há um limite, porque há uma diferença de um pecado que eu e você não conseguimos controlar, uma situação, uma circunstância, e há uma iniquidade. Quando um homem e uma mulher de Deus, ele sabe que é errado, ele está pecando contra o Senhor conscientemente. Deus chama isso de ímpio, de iniquidade. Chama isso de erro consciente, que não tem perdão, porque essa pessoa, muitas das vezes, ela não é capaz de se arrepender. Ela está fazendo consciente que está fazendo contra Deus. E aí nós vamos ler o restante do capítulo para encerrar, que vai dizer assim, versículo 11. Deus diz, o meu povo está perdendo o juízo porque anda bebendo muito vinho. Versículo 12. Pedem a um pedaço de pau que revele o futuro e fazem perguntas a uma coluna de madeira. Eles me abandonaram, como uma mulher que se torna prostituta. Eles me abandonaram e se entregaram a deuses pagãos. Gente, eu imagino Deus vendo lá de cima, entendeu? O povo falando com a madeira, depois que ele abriu o mar vermelho, depois que ele fez um monte de milagre, desceu como nuvem, entendeu? Falou com voz de trovão e o povo está falando com a madeira. Oferecem sacrifícios, versículo 13, nos altares pagãos, no alto dos montes, e ali queimam incenso debaixo dos carvalhos e de outras árvores cheias de folhas, onde a sombra é tão gostosa. E assim as suas filhas viram prostitutas e as suas noras cometem adultério. Mas nem por isso eu as castigarei, pois vocês, homens, têm encontros com prostitutas nos templos pagãos, e vão com elas oferecer sacrifícios aos deuses pagãos. E assim um povo sem juízo caminha rápido para a destruição. Versículo 15. O povo de Israel está sendo infiel a mim, mas espero que o povo de Judá não seja culpado do mesmo pecado. Não adorem em Gilgal ou em Bet-Avém, nem façam ali promessas em nome do Senhor Deus, que vive para sempre. Versículo 16. O povo de Israel é teimoso como uma vaca brava. Não posso cuidar do meu povo como um pastor cuida das ovelhas num pasto grande. Versículo 17. O meu povo se entrega à adoração de ídolos, e não se pode fazer nada quanto a isso. Eles ficam embriagados e se entregam à imoralidade, levando assim uma vida de desonra. Um vento os carregará para longe, e ficarão com vergonha da sua idolatria. Eu quero destacar essa parte que Deus fala que não vai castigar as filhas, né? É o versículo 14 e o 15. Eu acho engraçado que, interessante dessa parte aqui, é que o Senhor fez, né? Israel, irmão, é um lugar, se está num lugar desértico, quente, que é o Oriente Médio, né? E aí o Senhor fez lindas árvores. Assim, era a visão oásis, né?
terebinto, né, a oliveira, aí o Senhor dá sombra. O que é que o povo faz? Se prostitui debaixo da sombra. Né? Vai lá, pega a sombra que o Senhor fez, faz prostituição lá. Leva os filhos, as noras. E aí, vem Deus e fala assim, faz uma cobrança com os homens. Ele fala assim, elas estão fazendo isso, porque vocês pegam elas, vão para os templos, irmão, olha o caos. Homens casados pegavam as suas esposas, as noras, né, as filhas, e aí eles levavam para o templo e faziam elas assistirem eles com as meretrizes. Olha o absurdo. Lembrando que naquela época, irmão, culturalmente, a mulher ela não tinha voz ativa dentro do casamento para nada. Se o marido fala vamos, tinha que ir, entendeu? Então, olha assim, ele usa a autoridade dele, entendeu? A autoridade dele, de homem da casa, para fazer com que elas assistissem aquilo ali. Elas fossem seduzidas aquilo ali. Então, hoje eu vejo assim, a importância, você sabe, do que é da autoridade. De você levar, você seduzir as pessoas que estão sobre a sua autoridade, sobre a sua proteção, entendeu? Você levar elas a pecar. Aí o Senhor fala assim, eu vou cobrar de vocês, porque vocês estão levando elas ao pecado, vocês estão deixando que elas assistam isso, e que vocês, usando o quê? A autoridade de vocês. Então, você que é o cabeça do lar, né? Você que é o homem cabeça do lar, olha a sua autoridade que Deus está te dando. O que é que seus filhos, a sua esposa tem visto da parte de Deus de você? Como a sociedade, ela muda isso, como a sociedade deixa com que tudo fique nas costas da mulher, né? Porque hoje, se um homem quiser sair do casamento, ele só pega a mala dele e vai embora. Por quê? Porque foi ensinado isso para ele, porque biblicamente é errado. Ele diz que se ele soubesse que os filhos estão nas costas dele, o casamento é responsabilidade dele, talvez ele não sairia. Só que Deus não tirou. Deus fala assim, eu vou cobrar de vocês, porque vocês são autoridade. Olha o que vocês estão fazendo. E aí, vem o Senhor e fala assim, se vocês querem fazer isso, conscientemente, não tem arrependimento, faça. Não leve Judá com vocês. Não vão ajudar. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Olha como os profetas eram. Eles eram assim tão, né, no ápice da, vamos dizer, da malandragem, que os lugares mais sagrados ficavam na região do Reino do Sul. Que eram os montes, que eram os lugares de adoração que Israel tinha como, né, memória, ficou na região sul. O que é que os profetas faziam? Eles iam lá fazer as bagaceiras que eles tinham para fazer, aí ficava arrependido, remorso. Eu vou fazer o remorso. O que eles iam? Eles iam nos montes, onde tinha histórico da parte de Deus, monte de Gilgal. Chegava lá nesses montes, eles queriam profetizar. Por quê? Porque o monte estava no Reino do Sul. Então, lá no Reino do Sul, aquele profeta, ele se apresentava como profeta. Ó, eu sou o profeta do Reino do Norte, o profeta tinha livre acesso, tá? Não podia ir pro Sul, pro Norte. Aí ele chegava como profeta. Aí, assim, lá no Reino do Norte, ele fez a bagaceira todinha, entendeu? Aí ele chegava no Reino do Sul com a cara, com a coragem, sabe? Que era a mais limpa do mundo. Eu vim no monte chorar, entendeu? Eu vim aqui falar de Deus pra vocês. Sim, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo, entendeu? Porque é outro lugar, outro monte, não tem problema. O que Deus falou assim? Quer fazer? Faz. Mas não vem achar que eu não tô vendo que vocês estão fazendo isso não, entendeu? Não vem achar que eu não tô enxergando isso não. Aí eles iam para ajudar, irmão. Profetizar, fingindo que tava tudo bem. E eles voltavam com a cara, porque lá em Judá era profeta. Por quê? Porque em Judá eles não sabiam o que é que eles estavam fazendo lá. Aí vem o Senhor e fala assim, olha o abuso que vocês estão fazendo. Assim, quer fazer? Faz. Mas não leve Judá junto. Por quê, irmão? Você quer fazer as bagaceiras, você faz. Mas não pensa que Deus não está vendo. Eu vou chegar lá na igreja, sabe? Ninguém sabe que eu faço isso. Tá, todo mundo tem a imagem profética, a imagem sacerdotal. Entendeu? Se eu falo assim, não faça isso, porque eu estou vendo. Eu não torno você como inocente. Irmão, só piorava o currículo deles, entendeu? Eles acharam que porque eles estavam indo para um outro lugar, um lugar sagrado, um lugar santo para o Senhor, o fato deles mudarem de lugar ia fazer com que Deus deixasse, levasse em consideração, entendeu? Se eu falo assim, não façam isso. Irmão, como hoje isso é tão notório, a pessoa entra dentro do ministério, o Senhor denuncia um pecado, o que a pessoa faz? Ele se senta para ser disciplinado? Não, ele muda de igreja. É só assim, ele muda, entendeu? Aí lá naquele outro lugar, ele vai para ajudar. Ninguém sabe por que ele saiu lá da doutrina. Porque as pessoas hoje não buscam mais o Senhor, não busca mais saber de Deus quem é, ele só chega e fala, eu sou um profeta, vim adorar em Gilgal. As pessoas, por favor, fica à vontade, você é um profeta, sendo que ele estava todo corrompido. E o Senhor fala assim, vocês não vão fazer isso.
Ou seja, o Senhor está dizendo, eu estou vendo, viu? E Oséias está falando, o Senhor está vendo. Irmão, hoje, como é doído você saber que como tudo se repete. Como tudo, irmão, está se repetindo. As pessoas estão fazendo a mesma coisa. A pessoa faz uma coisa na igreja, faz algo terrível, sabe? Abala a fé das pessoas. Aí vem o líder para abafar. O que ele faz? Manda a pessoa para outra cidade. Entendeu? Manda a pessoa para um outro estado, chega lá, entendeu? Finge que você não fez nada, não põe a pessoa para se arrepender, não põe a pessoa para ser restaurada da parte de Deus. Uma vez a pessoa não restaurada, ele vai fazer de novo, vai fazer pior. Aí o que faz? Aquele povo que está lá, que está recebendo ele como profeta, irmão, aquela terra, aquele povo que está recebendo ele como profeta, está a ponto de ser o quê? Contaminado por ele também. Aí vem o Senhor e cobra, você não vai contaminar Judá. Já que você não quer arrependimento, então fica onde você está. Mas não vá contaminar. Não vá contaminar Judá. Então, se você não quer ser disciplinado por Deus, se você não quer que Deus restaure, tudo bem, mas não acabe com a fé das pessoas. Sabe? Não acabe com o relacionamento de Deus com as pessoas pelo mau testemunho, pelo mau exemplo. Entendeu? Não faça isso. Se você não quer que o arrependimento para Deus, não tire isso das pessoas, porque muitas pessoas hoje estão fora do caminho do Senhor, porque essas pessoas não tiveram misericórdia. Mas a Bíblia é muito clara, dizendo que o Senhor não deixará isso apagar, irmão. Haverá uma cobrança da parte de Deus, porque é o quê? Era consciente, eles faziam isso por consciência. E para finalizar, antes da gente orar, esse texto, ele, né, nós já falamos aqui sobre o capítulo inteiro, né, o 3 e o 4, sobre o quanto Deus estava vendo a infidelidade desse povo. Eu vou destacar só o final, que é do versículo 16 ao 19, que ele vai falar: o povo de Israel é teimoso como uma vaca brava. Não posso cuidar do meu povo como um pastor cuida das ovelhas. É interessante, irmãos, que eu imagino a cara de Oséias, né, quando Deus está falando isso com ele tem que escrever isso, né, e falar e profetizar para o povo que Deus estava vendo tudo isso, irmãos. Essa descrição para nós é algo, né, parece muito distante, mas vamos trazer para a nossa realidade no Brasil. Parece muito com as festas que o Brasil faz, parece muito com a cultura brasileira em si, em muitas coisas que coloca, né, Deus como né, como não existente, como não real. Não, Deus não é mais bem assim, entendeu? Agora pode, o que não podia antes, agora pode, tudo pode, né? Deus vai entender, vai compreender, sabe? E muitas coisas, irmãos, acaba sendo a gente mesmo, né, que vai deixando com que a mentira ela seja contada muitas das vezes, e acaba que nós acreditamos nessa mentira. E aí a misericórdia de Deus, ela consegue ser tão grande, que Deus ele fala, olha, eles são teimosos, né? Eles não mudam, eles não querem mudança, o povo, né, teimoso. Eu estou tentando cuidar de vocês, eu estou tentando fazer o melhor, mas as pessoas elas acabam se entregando a outros ídolos, a outras coisas. E aí Deus fala, não se pode fazer nada quanto isso. Olha como Deus fica numa posição, irmãos, de assistir toda essa imoralidade, toda essa desonra, sabe, essa vida que eles levam. E Deus profetiza uma época, um tempo, em que eles têm que ser maltratados. Eles têm que perder o trigo, eles têm que perder a comida, eles têm que perder o vinho, eles têm que perder o azeite, eles têm que ser feitos escravos. A voz de Deus tem que se calar durante 400 anos, para que eles comecem a querer se voltar para Deus, para que eles comecem a entender que nada do que eles escolheram, o final é bom. A Bíblia vai falar que o pecado, né, sempre o final desse pecado é morte física, é morte espiritual. Eu não sei aonde você está, seja na sua casa, no seu trabalho, seja onde você está, que esse capítulo 3, esse capítulo 4 venha fazer você refletir. Os obreiros que nós estamos falando, para os obreiros que nós estamos falando, refletir o seu posicionamento, né? Refletir o que você tem feito com o que Deus tem dado para você, os dons, o que você tem feito, aonde você tem levado o povo, se você tem levado o povo para servir você, para ser infiel a Deus a ponto de idolatrar você, servir a você, depender de você,
ou se você tem levado o seu papel como, né, cristão, de levar as pessoas até Cristo. E você que não conhece ao Senhor, você tenha esse capítulo 3, esse capítulo 4. Tudo que o mundo oferece, toda a embriaguez, todas as promessas, sabe? Toda a falsa felicidade, todo, sabe, o falso, a dependência do dinheiro, do status, sabe? É tudo falso, é tudo passageiro, tudo acaba. Mas Cristo, ele permanece. Existe uma vida eterna, existe uma mudança para você, existe uma mudança para mim, sabe? Nós não podemos nos salvar, nós não podemos nos cobrirmos, nem se a gente quisesse. Esses sacerdotes não conseguiram, esses profetas não conseguiram, sabe? Moisés, que foi um dos maiores, não conseguiu fazer com que o povo em 40 anos parasse de murmurar, mesmo eles vendo o mar se abrir, mesmo eles vendo as circunstâncias acontecerem, eles não conseguiram. E ele não conseguiu, como tantos outros não conseguiram. Mas Cristo, ele vem e ele consegue fazer essa mudança. Então nós vamos orar, vamos encerrar essa live. Mas que você possa orar da sua casa quando nós encerrarmos. Você possa entregar sua vida para Cristo. Você possa mudar o seu comportamento, que o arrependimento possa chegar ao seu coração. Talvez você está há muito tempo num caminho errado, sabe? Parece que nada ia acontecer. Que hoje você consiga entender que Cristo está vendo. Sabe, Cristo está vendo e ele vai sim botar um ponto final em algum momento. E que Deus queira que esse momento você ainda tenha a oportunidade de mudar antes disso, de mudar antes e de melhorar, e de, sabe, consertar os seus erros, as suas falhas, porque senão o final disso é morte, é destruição. O final sempre é o mesmo. Nada do que está aqui nós vamos levar, nem dinheiro, nem status, nem fama. Hoje você tem milhões de seguidores, amanhã você não vai ter. Quando você morre, a conta fecha, sabe? A conta fecha, todo mundo esquece. Tudo isso passa, então não adianta. Só Deus, ele permanece. Feche os seus olhos por um instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, a tua misericórdia, o teu cuidado conosco. Senhor, aonde tiver, Pai, uma pessoa, assim como também na minha vida, na Nayara, né, em toda a casa de Zadok, Pai, nós todos precisamos da tua misericórdia, nós todos precisamos, Pai, do teu arrependimento, do teu perdão, do teu sangue para nos lavar. Aonde tiver uma pessoa, Pai, seja obreiro da casa do Senhor, seja aquele que nunca entregou a vida para ti, mas hoje quer essa mudança, quer, meu Deus, meu Pai, te conhecer verdadeiramente, quer, Senhor, sabe, mudar os seus atos, quer se arrepender antes que seja tarde, Pai. Que essa pessoa possa ter um encontro contigo, que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa ouvir, Pai, o clamor dessa pessoa, que seja uma diferença, Pai, que nós não sejamos, Pai, os mesmos atos sempre, que não sejamos, meu Deus, meu Pai, sabe, falta de amor, falta de misericórdia, que não possamos só assistir, Pai, o que está acontecendo, mas que a tua poderosa mão possa nos ajudar, para que possamos socorrer aqueles que precisam, possamos tirar, Senhor, da tua casa aqueles que estão fazendo mal para as tuas ovelhas. Mas que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, antes de tudo, nos ajudar, Senhor, a ensinar e aprender. Porque antes de ensinar, Pai, nós temos que aprender. E que cada um, Pai, que se dispõe a ensinar, possa ter essa cadeira de aprendizado, para que ele ensine corretamente os teus caminhos. Pai, entra, Senhor, nos lares, nos corações dos pais, Senhor, da responsabilidade que tem de ensino dentro de casa. Pai, dos líderes de departamentos, das responsabilidades que tem, Pai, de ensino dentro da igreja. Pai, haja misericórdia, haja, meu Deus, arrependimento, haja mudança, Senhor, porque só o Senhor pode fazer isso por nós, Pai. Nós não conseguimos nos salvar. É o que eu te peço, Pai, salva nós. Clamamos, meu Deus e meu Pai, salva essa nação de si mesmo, Pai. Porque nós temos cada dia mais, Senhor, nos corrompido. Nós cada dia mais temos visto, Pai, o quão sujo está, Pai, os nossos altares. Isso nos envergonha, isso nos entristece, Senhor. Pai, nos entregamos as nossas vidas a Ti, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então é isso, que Deus possa te dar aí uma boa sexta, né? Amanhã nós não estaremos aqui, mas sábado, se Deus permitir, nós estaremos dando continuidade nesse livro de Oséias, tá bom? Um abraço. Até sábado.